Capítulo 631, Amigo ou Inimigo 1. Não é da minha conta, Lit respondeu. A recuperação de Glória foi lenta porque ela havia sofrido muitos danos e por causa de seu cansaço, Kila não tinha muita força vital para gastar. Glória tinha vários ossos quebrados, órgãos perfurados e sangrava pela cabeça, boca e narinas. Ela estava mortalmente pálida, borbulhando mais sangue a cada respiração que dava. Já arrisquei minha vida para proteger vocês dessa coisa a um grande custo pessoal. Não vou desperdiçar minha mana com o estranho quando a vida de outro de meus amigos estiver em jogo. Ele começou a apoiar o feitiço de Quilla, parando o sangramento interno de Glória antes que fosse tarde demais. Ele poderia tê-la consertado em um piscar de olhos, mas com Kila monitorando a condição de Glória, ele tinha que fingir ser um mago normal, incapaz de recuperar sua força total com apenas algumas respirações profundas. Grande Mago Veren. O dever de todos os membros do exército é proteger a vida sem dar tratamentos preferenciais. A mulher do Grifão Negro fervilhava de raiva. Seu cabelo grisalho na altura dos ombros estava dançando no ar devido ao mana exalando de seu corpo e seus olhos foram reduzidos a 2 fendas de fogo. No entanto, ela estava segurando o braço esquerdo com dor. O feitiço de cura de seu anel mágico demoraria um pouco para curá-la completamente e até que isso acontecesse, ela era incapaz de lançar feitiços. Magos falsos precisavam de armas e palavras mágicas para usar a magia. A capitã cumpriu seu dever com honra e com suas ações. Você está desperdiçando o sacrifício dela. Você deveria falar sobre Glória como se ela já estivesse morta, fez Lita estalar. Seu dedo indicador direito chicoteou como a cauda de um escorpião, liberando uma pequena bala de ar que atingiu o ombro, ferido bem onde doeria mais. Com sua habilidade inata para golpes mortais e amplo conhecimento do corpo humano, Lit nem mesmo precisou usar a visão da vida para encontrar o lugar certo. A bala era fraca, quase tão forte quanto um empurrão, mas o suficiente para sacudir os fragmentos de ossos dentro do corpo da professora como se fosse um maracá de carne. Causou-lhe uma dor tão intensa que a mulher desmaiou sem emitir nenhum som. É por isso que odeio acadêmicos, Morok disse enquanto tratava do assistente do Grifão Negro. Cura não era uma especialização que ele tinha aprendido quando era estudante no Grifão Cristal, mas depois de se tornar um ranger, ele percebeu rapidamente o quão perigoso era não ser capaz de tratar todos os tipos de feridas. Levou algum tempo, mas o exército o forneceu com tudo o que ele precisava para se tornar um excelente curandeiro. Você se acha muito melhor do que nós por causa do seu conhecimento, mas quando acontece alguma merda, você é tão útil quanto uma terceira narina. Só porque escolhemos usar um uniforme, isso não nos torna dispensáveis. Em vez de reclamar, ajudem-se. Nossas vidas não são menos importantes que as suas. Kila também sentiu a dor dessas palavras. Depois de deixar a academia, ela havia negligenciado o treinamento físico, pensando que sempre estar em sua casa ou no Grifão Branco tornava desnecessário. Para que serve um curandeiro que fica exausto depois de uma longa caminhada? Lit caminhou tanto quanto eu, lutou por sua vida, mas ainda tem energia suficiente para ajudar Glória. Não sou diferente daquela velha bruxa. Sou muito dependente dos outros em tempos de crise. Ela pensou. Assim que a condição de Glória foi estabilizada, Lita ajudou os outros. Cada um dos presentes era capaz de usar magia de cura de nível 13 e tinha muitas poções, então apenas um punhado de pessoas ainda estava ferido. Quando os curandeiros terminaram, o grupo no túnel parecia sobrevivente de guerra. Suas roupas estavam danificadas, seus corpos enfraquecidos por realizar ou receber a cura, tornando sua respiração irregular e irregular. Exceto por Lit, que graças ao revigoramento ainda estava em seu auge. Que tipo de monstro é você? Como diabos você sobreviveu àqueles raios negros? Morok estava orgulhoso de sua resistência, mas depois de compartilhar sua força vital com os feridos, ele não estava se saindo melhor do que um dos velhos fósseis. Ele ficaria feliz em tirar algumas horas de cochilo, se tivesse a chance. Orixá-kun, Lit respondeu. Recentemente, eu forjei uma Skinwalker com isso. Os resultados são muito melhores do que eu esperava. O quê?
Isso é impossível, Moroku disse, seguido rapidamente por alguns especialistas. Não sou mestre de forja, mas quando encomendei me disseram que o feitiço reage erraticamente com metais. É por isso que as Skinwalkers são sempre feitos de roupas. Acredite no que quiser. O importante agora é sair daqui. A abominação pode retornar e com os cristais que nos cercam, não podemos definir um perímetro defensivo adequado, nem usar feitiços para autodefesa. Devo te lembrar que perdi minha arma. Lita estava ansioso para mudar de assunto. Quando ele não encontrou um Skinwalker de metal no catálogo do exército, nem no da associação, ele simplesmente pensava que, assim como muitos itens de seu interesse, eles estavam escondidos para o público e reservados para as elites. Seu objetivo sempre foi copiar e melhorar os melhores artefatos que o dinheiro pudesse comprar, então ele nunca parou de pensar que poderia haver uma explicação diferente. Abrir o corredor destruído é muito perigoso. Devemos nos desviar para o lado de fora. Um jovem em pânico do Grifão do Relâmpago tentou lançar o feitiço dimensional, mas seu mestre o esbofeteou, interrompendo seu lançamento. Não entre em pânico, seu idiota. Os Rangers podem piscar porque a fenda dimensional que ele cria é fraca e dura uma fração de segundo. Se você abrir um corredor dimensional, todos nós podemos morrer. Mesmo que os portais nunca tivessem sido concluídos, alguns dos cristais que se projetavam das paredes começaram a tremer loucamente, ressoando com a enorme quantidade de mana liberada. Todos pararam o que estavam fazendo, até mesmo respirando. Depois de alguns segundos, tudo voltou ao normal. Eu concordo com Ranger Veren sobre o assunto, Moroku disse em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Eu gostaria de descansar também, mas esta posição é um pesadelo defensivo. Quem consegue andar vai andar, os outros deveriam usar um feitiço de flutuação e se deixar arrastar. Se algum de vocês quiser recuar, já avisei o supervisor das minas. Espere aqui e alguém abrirá a passagem em algumas horas. Muitos gemidos podiam ser ouvidos. Quase todos os magos optaram por flutuar e cabia aos soldados trazê-los como balões cheios de hélio. Moroku apontou, enquanto Lee cobria suas costas, caminhando ao lado de Gloria e Kila. Obrigado, Lee. Ambos foram capazes de andar depois que ele lhes deu um pouco de sua força vital. Eu realmente sinto muito pela sua espada. Eu sei o quanto você amou. Você tem uma substituta? Perguntou Gloria. Eu tenho um monte de armas comigo, mas todas elas são péssimas. Todas as minhas tentativas de criar um guardião melhor falharam. Acho que terei que pedir a Orion algo melhor. Assim que sairmos daqui, ele suspirou. Você realmente tentou melhorar o trabalho do meu pai sem nem mesmo conhecer o processo de fabricação. Isso é ousado. Se papai souber disso, ele ficará extremamente irritado com suas tentativas de roubar seus segredos. Ela deu uma risadinha. Capítulo 632, Amigo ou Inimigo 2. Acho que ele ficará mais chateado com você quase morrendo devido à sua bravata. Não há defesa contra esses raios negros, seus escudos não são mais seguros do que papel molhado contra eles. O que diabos você estava pensando? Ver Gloria quase morrer disparou suas memórias sobre Caro. Ambas Kila e Gloria ficaram surpresas com seus comentários agressivos, mas apenas porque nenhuma delas jamais enfrentou uma abominação totalmente formada. Só depois que Lit lhes explicou do que eram capazes é que as garotas perceberam o tamanho da bala que haviam acabado de se esquivar. Mesmo se eu soubesse de tudo isso, não teria agido de forma diferente, Gloria disse. Meu objetivo é me tornar um membro da Guarda do Cavaleiro, a elite da elite dos Cavaleiros Mágicos. Se não protegermos nossas marcas atribuídas, seremos inúteis. O que acabou de acontecer é um risco ocupacional. Lit gostaria de repreender Gloria por seu comportamento absurdo, mas no final decidiu contra isso. Ele também havia se arriscado a morrer muitas vezes para seguir seus próprios planos, criticá-la por fazer o mesmo seria simplesmente hipócrita. Logo Moroku começou a abrir novos túneis com magia da terra. Ver o quão rápido e confiante ele estava enquanto fazia várias curvas aparentemente aleatórias, deixou-o curioso. Como você pode ter certeza de que este é o caminho certo?
Você tem um mapa ou algo assim? Ele perguntou através do amuleto do exército. Não, eu apenas marquei as paredes da minha passagem para reagir à minha mana, caso me perdesse ou precisasse voltar. É por isso que só eu posso liderar a expedição. Não faça o mesmo em masmorras ou locais subterrâneos quando não há tempo para desenhar o mapa. Moroku respondeu. Não. Eu tenho uma ótima memória para ser exato, Solos tem. Em situações de emergência, Lit confiaria em suas habilidades para acessar suas memórias e encontrar o caminho certo. Caso contrário, ele sempre levaria seu tempo para desenhar o mapa e armazená-lo dentro da Soluspédia para ganhar consciência tântica no caso de uma emboscada. Como ele estava fazendo naquele momento. Moroku encarregou de fechar os túneis o mais rápido possível para que ninguém pudesse segui-lo sem ser notado. A magia da terra produzia muito ruído e com eco nos túneis, seu uso podia ser ouvido a centenas de metros de distância. A equipe de expedição conseguiu avançar por mais 2 horas antes mesmo de Moroku estar à beira do colapso devido à exaustão. O avanço deles diminuiu ainda mais devido à falta de iluminação desde a saída das minas. Os túneis naturais eram acidentados e irregulares. O assentamento também era muito precário, pois a umidade condensava no solo, tornando-o escorregadio. Felizmente para eles, durante sua primeira passagem, Moroku marcou locais seguros para descanso. Você pega o primeiro turno, Moroku disse enquanto apontava para Lit. Então, peça a alguém para substituí-lo depois de 1 hora, não me importa quem. Vou fazer a última vigília. Não vamos sair daqui antes de 4 horas, no mínimo, antes que qualquer um dos soldados pudesse reclamar que ele não era o oficial comandante. Moroku já estava dormindo. Seu comportamento causou muitos resmungos, mas não duraram muito. Todos estavam tão cansados que adormeceram no momento em que se sentaram. Lit verificou seus arredores com visão da vida. A luz que vinha das minas de cristal estava longe o suficiente para permitir que ele explorasse por toda parte, certificando-se de que não havia ameaça iminente. Ele até executou uma matriz de detecção de vida para cobrir mais terreno. Forja, cura, luta e até matrizes. Uma voz perguntou. Lit reconheceu a mulher do Grifão Negro. Ele esperava alguns comentários sarcásticos ou mesmo que ela tentasse relatar ao comandante o ataque que sofrera nas mãos de Lit. Não que Lit tivesse medo de qualquer das possibilidades. Ele estava acostumado a ser insultado desde que entrou na academia. Pessoas poderosas odiavam a ideia de testemunhar o crescimento de alguém que poderia se tornar mais poderoso do que elas. A reação natural deles era cortar pessoas com Lit pela raiz, a qualquer custo. Quanto à última possibilidade, Lit adoraria ver Girne discutir com alguém que ousou sugerir que sua filha morresse. Tenho certeza de que seria algo tão lento e horrível que eu poderia aprender muito. Eu gostaria de me considerar o mestre da coerção, mas comparado a Girne, sou apenas um aprendiz. Ele pensou. Tudo que é necessário para a sobrevivência deve ser aprendido, Lit respondeu. Palavras sábias para alguém tão sujeito à violência. Sua voz estava calma. Ela não estava tentando insultá-lo, apenas declarando um fato. Sem força, sabedoria nada mais é do que ar quente. Sem sabedoria, força é apenas violência. Eu estava apenas protegendo alguém que eu amo. Se você espera um pedido de desculpas de mim, não prenda a respiração, Lit respondeu. Muito pelo contrário. Vim pedir desculpas por meu comportamento anterior. Meu assistente é como um filho para mim. Eu não suportava vê-lo morrer enquanto estava indefeso por causa do meu ferimento. Eu estava com raiva de mim mesma e tomei isso em você. Ela fez uma pequena reverência a Lit. Tome isso como um sinal de minha boa vontade. Ela entregou a Lit vários cristais de manaciano, cada um com um fundo plano e do tamanho de uma garrafa de cerveja. Obrigado, mas o que eu devo fazer com eles, professora? Lit estava muito confuso. Ele tinha muito em que pensar, desde a perda do guardião até quase ver Glória morrer. Seu cérebro estava prestes a explodir. Yondra Mefal. Professora de História da Magia e mestre de forja de Grifão Negro. Você pode usá-los para criar uma barreira.
Estou muito fraco para lançar um feitiço, mas pelo menos posso te ajudar, ela respondeu com um sorriso gentil. Vendo que Lith não estava se movendo, Yondra riu e mostrou a ele como fazer o arranjo do sudário silencioso. Quando o Lith foi feito, uma cúpula preta cercou o acampamento, impedindo que a luz e o som se propagassem para fora de suas instalações. Agora ninguém pode nos ver ou ouvir. A barreira que ele produz não é muito forte, mas como você pode ver, é uma formação muito útil graças à matriz. Lith podia ver a área ao redor deles como se estivesse usando óculos de proteção térmica. Era totalmente inútil para alguém capaz de usar visão do fogo e da vida, mas permitiria que ele descansasse mais facilmente quando outros o dispensassem do serviço de guarda. Muito obrigado, Lith disse, enquanto copiava o feitiço em seu grimório junto com seus pensamentos sobre como transformá-lo em mágica de verdade. Não mencione isso. Ao proteger você, estou me protegendo. Gostaria de conversar sobre muitas coisas com alguém tão peculiar quanto você, mas, infelizmente, estou acabada. Te vejo mais tarde. Yondra checou sua condição de assistente e depois que ela se certificou de que ele estava cansado como ela adormeceu. Lith seguiu seu exemplo e foi verificar seus amigos. Morok não parecia precisar de sua ajuda e, a julgar por seu ronco, ele estava se divertindo. Kila e Gloria estavam dormindo. O revigoramento confirmou a ele que não havia nada de errado com elas. Já que não havia sentido em acordá-los, Lith começou a circular em torno das bordas da formação enquanto usava a acumulação. O túnel estava silencioso. Não houve ruído nem assinatura de energia vindo em sua direção, mas o espaço ao redor deles estava longe de estar vazio. Continua no próximo vídeo.